Margaret Hayes ajoelhou-se ao lado da lápide de granito, com os joelhos pressionados contra a relva úmida. O nome gravado na pedra era Eliza Chase, com datas que revelavam uma vida interrompida prematuramente. As mãos calejadas de Margaret arrumaram as flores silvestres que ela havia colhido à beira da estrada. Flores amarelas e roxas que não custaram nada, mas trouxeram beleza a este lugar tranquilo. Todos os domingos, durante o último ano, Margaret tinha feito esta peregrinação. Chovesse ou fizesse sol, ela vinha a este cemitério no topo da colina, com vista para o vale, trazendo todas as flores que conseguia encontrar ou comprar, colocando-as com cuidado ao lado deste túmulo. Ela conversava com Elise enquanto trabalhava, sua voz suave no silêncio da manhã. As cores do outono estão a começar a aparecer, disse Margaret, ajustando um caule. Você sempre amou esta época do ano. Dizes que isso te lembrava que os finais também podiam ser bonitos. Os olhos de Margaret encheram-se de lágrimas ao recordar. Elisa tinha sido a sua enfermeira durante aqueles meses terríveis em que o marido de Margaret, George, estava a morrer de cancro. Enquanto outras enfermeiras iam e vinham com eficiência profissional, Elisa ficava até tarde a segurar a mão de George. Ao ouvir as suas histórias, tratando-o como a pessoa que ele era, em vez de apenas mais um paciente. Quando George faleceu, Margaret ficou sem ninguém. O seu filho tinha se mudado para o estrangeiro há anos, demasiado ocupado com a sua própria vida para a visitar. Os seus amigos tinham se afastado, incapazes de suportar a sua dor. Mas a Elisa continuou a visitar Margaret, mesmo depois de as suas obrigações profissionais terem terminado. Tinham formado uma amizade improvável, a viúva idosa e a jovem enfermeira. A Eliza passava por lá nos seus dias de folga, levando sopa ou simplesmente sentando-se com Margaret num silêncio confortável. Nunca fez Margaret sentir-se um fardo ou um caso de caridade. Ela simplesmente se importava. Então, uma manhã, Margaret recebeu um telefonema. Eliza tinha desmaiado no hospital durante o seu turno. Um aneurisma, disseram. Ela tinha apenas 32 anos. Margaret foi ao funeral, ficando no fundo da multidão, observando um homem de terno caro segurar uma menina que não parava de perguntar pela mãe. Devia ser o marido e a filha que Elisa tinha mencionado, percebeu Margaret, a família à qual ela era tão dedicada. Depois daquele dia, Margaret começou o seu ritual de domingo. Era a única maneira que ela conhecia de homenagear a mulher que lhe mostrara uma gentileza tão inesperada. Gostaria de ter feito mais por si, sussurrou Margaret, tocando a pedra fria. Você me deu tanto, e eu tinha tão pouco para retribuir. Desculpe? A voz a assustou. Margaret olhou para cima e viu um homem parado a alguns metros de distância, com uma menina sentada no colo. Ela o reconheceu imediatamente. Era o mesmo homem do funeral, embora agora parecesse mais velho, como se a dor o tivesse envelhecido além da sua idade. Os olhos do homem estavam fixos nas flores que Margaret acabara de colocar. Sua expressão era uma mistura de confusão e algo mais suave. Desculpe, disse Margaret, começando a se levantar. Não queria lhe atrapalhar o seu momento aqui. Não, por favor, disse o homem rapidamente. Não estou aqui para pedir que saia. Estou aqui porque preciso entender. Ele fez uma pausa, a voz embargada pela emoção. Você vem aqui todos os domingos há 1 ano. Eu vi as flores. No início pensei que talvez fossem do hospital ou de velhos amigos, mas ninguém mais vem aqui. Só você. Margaret sentiu o rosto corar. Eu não percebi que alguém estava a observar. Eu venho mais tarde, explicou ele. Todos os domingos à tarde, trago a Lily aqui para visitar o túmulo da mãe dela. E todas as semanas, há flores frescas já à espera. A voz dele falhou ligeiramente. Esse também é o túmulo da minha esposa. A menina Lily observava Margaret com olhos arregalados e curiosos. Ela tinha a mesma expressão gentil de Elisa. A sua esposa salvou a minha vida, disse Margaret simplesmente. Não de uma forma médica, mas de todas as outras formas que importam. O nome do homem era Daniel Chase. Ele sugeriu que conversassem e Margaret concordou. Eles caminharam até um banco debaixo de um velho carvalho, enquanto Lily brincava nas proximidades, a recolher bolotas. Margaret contou-lhe tudo. Como Elisa cuidara de George, como ela continuara a visitá-lo mesmo depois de ele falecer. Como a sua bondade dera a Margaret uma razão para continuar a viver durante os seus meses mais sombrios. Ela nunca mencionou isso, disse Daniel, com a voz cheia de admiração.
Ela chegava à casa cansada dos seus turnos, mas nunca se queixava. E nos seus dias de folga, dizia que ia fazer recados ou visitar amigos. Eu nunca soube que ela passava esse tempo contigo. Essa era a Eliza, disse Margaret suavemente. Ela nunca fazia coisas gentis para ser reconhecida. Ela fazia-as porque não conseguia evitar. Daniel ficou em silêncio por um longo momento, observando a filha brincar. Depois que ela morreu, fiquei com muita raiva, admitiu ele. Raiva do universo, do destino, de Deus, se é que ele existe. Eliza tinha apenas 32 anos. Ela tinha tanta vida pela frente. Parecia tão sem sentido. Era sem sentido, concordou Margaret. O mundo perdeu alguém precioso muito cedo. Mas sentado aqui contigo, continuou Daniel, ouvindo como ela tocou a tua vida, estou a começar a ver algo que não conseguia ver antes. A bondade de Elisa não morreu com ela. Ainda está aqui, ainda fazendo a diferença. Tu vens todos os domingos para honrar a memória dela, e isso é lindo. Margaret sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Gostaria de ter tido a oportunidade de realmente agradecer-lhe, de dizer-lhe o que ela significava para mim. Daniel estendeu a mão e apertou-lhe gentilmente a mão. Acho que ela sabia. Nas semanas seguintes, formou-se uma amizade inesperada. Daniel ligou para Margaret e convidou-a para jantar. Ele disse que Lily tinha perguntado sobre a Senhora das Flores do cemitério. Margaret chegou à casa deles com frio na barriga, sem saber ao certo qual era o seu lugar na vida dessa família em luto. Mas Lily correu para recebê-la na porta, pegou na sua mão e puxou-a para dentro para mostrar a casa de bonecas no seu quarto. Enquanto Margaret se sentava no chão a brincar com Lily, ouviu o riso da menina pela primeira vez. Daniel ficou parado na porta, observando com lágrimas nos olhos. Ela não ria assim desde que a mãe morreu, disse ele baixinho. Margaret tornou-se uma presença regular nas suas vidas. Ela não estava a tentar substituir Eliza. Isso seria impossível. Mas ela podia oferecer o que tinha: tempo, atenção e o amor de uma avó a uma menina que precisava disso. Ela ensinou Lily a fazer biscoitos, as mesmas receitas que fazia para o seu próprio filho décadas atrás. Ela lia histórias antes de dormir e ouvia contos intermináveis sobre as aventuras da pré-escola. Deu a Daniel o apoio de que ele precisava, alguém que compreendia intimamente o luto e não esperava que ele seguisse em frente ou superasse isso em nenhum prazo que não fosse o seu. Para Margaret, cuidar de Lily preencheu um vazio que ela quase havia esquecido que existia. Ela sentia falta de ser necessária, sentia falta de ter um propósito além da sua própria sobrevivência. Num domingo de manhã, 6 meses após o primeiro encontro no cemitério, Daniel apareceu no pequeno apartamento de Margaret. A Lily e eu estávamos a pensar, disse ele com um sorriso tímido. Se gostaria de vir conosco visitar a Eliza hoje, para tornar oficial que faz parte do nosso ritual. O coração de Margaret encheu-se de alegria. Adoraria. No cemitério, os três ficaram juntos. Daniel colocou um ramo de rosas. Lily deixou um desenho que tinha feito. E Margaret acrescentou as suas flores silvestres. Mãe, disse Lily, tocando a lápide. Margaret faz-me sorrir como tu costumavas fazer. Daniel passou o braço pelos ombros de Margaret e ela encostou-se à sua presença firme. Ficaram ali em silêncio partilhado, 3 pessoas unidas pela mulher que todos amavam, encontrando cura na sua família inesperada. Sabes, disse Daniel enquanto caminhavam de volta para o carro, a Elisa ficaria tão feliz em saber que vocês duas se encontraram através dela. Ela sempre acreditou que o amor se multiplica. Nunca se divide, que há sempre espaço para mais pessoas no seu coração. Ela estava certa, disse Margaret, pegando a mãozinha de Lily na sua. Ela estava certa sobre tantas coisas. Um ano depois, Margaret mudou-se para a suíte de hóspedes na casa de Daniel. Ela insistiu em pagar aluguel, apesar dos protestos dele. Juntos, criaram um lar repleto da presença de Elisa, não como um santuário ao passado, mas como uma base para o seu futuro. Lily chamava-lhe Avó Margaret, e o nome encaixava na perfeição. Daniel viu-se a curar de formas que nunca pensara serem possíveis. Grato por esta mulher que amara a sua esposa o suficiente para cuidar do seu túmulo e que agora amava a sua filha com a mesma devoção altruísta. Continuavam a visitar o cemitério todos os domingos, os 3 juntos. As flores que deixavam eram agora mais abundantes, uma celebração de uma vida que continuava a unir as pessoas, mesmo após a morte. E Margaret,
que outrora acreditara que a sua própria vida estava essencialmente acabada, descobriu que, por vezes, os nossos capítulos mais importantes são escritos mais tarde do que esperamos, que o amor e a família podem ser encontrados nos lugares mais inesperados, que cuidar da memória de alguém pode levar a cuidar do coração de alguém. O dom de Eliza era a sua capacidade de ver as pessoas, vê-las realmente e cuidar delas sem esperar nada em troca. E esse dom continuava vivo na família que ela construíra, nas conexões que ela forjara, no amor que continuava a crescer a partir das sementes de bondade que ela plantara. Algumas pessoas deixam para trás riqueza ou fama. A Elisa deixou algo muito mais valioso. Deixou para trás pessoas que sabiam amar bem, porque ela lhes tinha mostrado o caminho. Se esta história tocou o seu coração, por favor, goste, partilhe e subscreva para mais histórias sobre ligações inesperadas, amor duradouro e as ondas de bondade que continuam muito depois de partirmos. Deixe um comentário sobre alguém cuja bondade mudou a sua vida e mantenha a sua memória viva, partilhando a sua história. Às vezes, o maior legado é simplesmente ser lembrado com amor.